E aí, eu sou o Vitor Mantovani com mais um vídeo aqui pro canal. Nesse vídeo aqui, esse vídeo vai ser um de uma série de vídeos sobre um único Node aqui no Blender, que é um Node muito especial, muito útil também, tá? E a gente vai falar dele. Esse Node é o LightPath Node e a gente vai ver ele agora aqui. Vamos pro Blender. Então vamos lá. Eu tenho o Blender aberto aqui com alguns modelinhos, certo? Esses modelinhos aqui, inclusive, são meus, tá? Você pode acessá-los aqui através do link aqui embaixo, certo? Tem um monte de modelo super legal lá, textura, itens para games, tem um monte de coisa lá no site. Confere aí, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui esses modelinhos que eu vou usar para exemplificar esse tutorial de hoje, certo? Vamos lá, eu vou adicionar aqui o nosso LightPath, ele está aqui no Input, eu venho aqui em LightPath. Tem uma série de saídas aqui de outputs para esse cara, tá? A gente vai falar da primeira aqui. Como funciona esse Node? Bom, a grossíssimo modo, como funciona o render aqui no nosso Blender, no Cycles, tá? Que é o que eu estou usando aqui. Basicamente a câmera, a nossa câmera é como se fosse um olho e ela dispara vários raios, cada raio para cada pixel da nossa imagem, tá? E esses raios eles vão rebater ao redor da nossa cena para nos trazer a informação de cor, tá? Informação de cor e luz, que são resultados, né? Essas cores são resultados de todo o rebatimento de luz, de todo o conjunto de iluminação que a gente configurou na nossa cena, tá? A grossíssimo modo é isso. Por hora, isso basta para a gente entender o que eu vou mostrar aqui, tá? E cada um desses raios, dependendo do elemento que ele rebate, do elemento que ele vai rebater, que ele vai atingir, e o material desses elementos, ele vai rebater de uma forma diferente e retornar algumas informações. E todas essas informações que a gente consegue extrair desses raios que a nossa câmera vai emitir, tá? A gente encontra aqui no LightPath. Beleza? A grosso modo é isso. A gente vai falar do primeiro aqui, que é esse Scammer Ray. O que isso quer dizer, Scammer Ray? É muito esquisito, tá? Mas vamos lá. Pode ser um pouco assustador no começo, mas é simples de entender. Pelo menos esse primeiro é super simples. O que isso quer dizer? Esse Node, ele te retorna, se você viu os meus vídeos anteriores, a cor do output aqui é cinza, o que significa que ele te dá um resultado numérico, tá? Ele não vai te dar um resultado de cor ou de vetor, tá? Vai ser um resultado numérico que pode ser, que vai ser de 0 a 1, tá? Mas no caso aqui, não existe meio termo, tá? Esse cara vai te retornar o quê? Ele vai te retornar 1 para tudo que for diretamente visível pela câmera e 0 para o que não for diretamente visível pela câmera. Como assim 1 e 0? Todos esses caras aqui eles são binários, tá? Que significa que ele vai te retornar 0 ou 1. Então, eu vou explicar isso aqui com mais, dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de entender. Eu tenho o meu copinho selecionado aqui, tá? Tenho o meu shader, beleza, maravilha. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui um outro shader, que vai ser o Translucent, não, vai ser o Transparent. E eu vou adicionar um Mix Shader, vou colocar aqui, e esse cara eu vou colocar aqui. Vamos lá, eu tenho aqui esse Factor, tá? O que é esse Factor aqui, tá? Pode ver que o input dele é cinza, que significa que ele espera receber um valor numérico de 0 a 1, tá? Que eu tenho aqui de 0 até 1. É o máximo que ele vai. E eu tenho aqui o nosso Scammer Array, que ele vai te retornar ou 0 ou 1, tá? 0 para tudo que não for diretamente visível pela câmera, e 1 para tudo que for diretamente visível pela câmera, tá? O que isso quer dizer? Aqui, se você viu um dos vídeos anteriores, eu explico como funciona os layers aqui. Eu tenho 2 inputs, o input de baixo vai corresponder
ao número 1 aqui do nosso shader, e o input de cima vai corresponder ao 0, tá? Então quando for 0 ele vai me retornar tudo que eu tenho aqui, quando for 1 ele vai me retornar o que eu tenho embaixo, que no caso vai ser um layer transparente, tá? Um shader transparente, tá? Tudo branco significa que vai ser completamente invisível para a nossa câmera, tá? Então eu vou ligar esse cara aqui. E eu vou dar uma prévia aqui no render. Vamos ver o que acontece. Olha o que aconteceu. A minha caneca sumiu. Ela ainda está aqui, mas eu não vejo ela pela câmera. Mas espera aí. Eu vou adicionar aqui um cubo. Puxar ele um pouquinho para cima aqui. Beleza. E eu vou fazer o que com esse cubo? Eu vou adicionar um material de espelho nele. Vão entrar no render de novo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a minha xícara, ela está invisível aqui no meu render, mas olha lá, ela está visível no reflexo. Por que ela está visível no reflexo? Porque eu estou dizendo aqui que tudo que for diretamente visível pela câmera, ou seja, lembra dos raios e blá 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 que eu falei no comecinho? A câmera está jogando esses raios estão colidindo com a minha caneca. E ele entendeu, olha, isso aqui, ele me retornou esse resultado, olha, isso aqui está diretamente visível pela câmera, que quando o raio rebate nesse cara, ele entendeu, ó, não tem nada interferindo no caminho do raio que sai da câmera e atinge a minha caneca. Então, ele é diretamente visível pela câmera, tá? Porém, todavia, entretanto, eu tenho o reflexo dessa caneca lá, porque o reflexo, para a gente ter o reflexo, toda a luz que vai rebater na caneca, ela vai rebater depois no reflexo, tá? E vice-versa. Então, o reflexo é uma visão indireta do que eu tenho aqui no meu pires, que é a minha xícara, certo? Então, esse shader ele funciona basicamente dessa forma. Eu usei aqui o objeto, tá? Para exemplificar isso, mas ele não necessariamente funciona somente com objetos, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, dar um outro exemplo aqui com o HDR. Eu tenho um HDRI aqui, certo? E esse HDRI é bonito, legal, gostei, era o que eu estava procurando, porém eu tô achando que tá um pouco... Pô, eu tenho o sol ali atrás, né? Pô, o céu tá bem clarão e eu tô sentindo que a minha cena tá um pouco escura. E eu queria deixar essa cena um pouco mais clara. O que eu faço? Eu vou lá, eu tenho o meu HDRI plugado no background, eu vou adicionar, vou aumentar isso aqui para 2, para 3, sei lá. Bom, 3, eu gostei da iluminação que tá aqui, da luz que tá aqui na minha mesa, na minha xícara, tá bonito. É o que eu tô buscando com esse HDR, mas quando eu olho lá para trás, ó, já ficou meio esquisito, o céu já perdeu todos os detalhes, tá uma cara sei lá, de neblina, tá um negócio meio esquisito. Não é bem o que eu quero. Então o que a gente faz? O nosso HDR é um elemento visível diretamente pela câmera. Então, no nosso caso aqui, tá? Se você botar um vidro aqui, um elemento de vidro entre a câmera e o nosso HDR, já não vai funcionar, tá? Mas vamos lá. Eu vou pegar esse cara, eu vou duplicar esse cara aqui e esse cara aqui. Vou botar ele aqui também. E vou lá no shader, Mix Shader. Beleza. Agora eu vou pegar aqui. Vamos ver aqui o nosso Input, Light Path e Camera Array. Então, vamos lá. Não aconteceu nada porque eu estou dizendo pro Blender aqui, olha, o que for visível pela câmera vai ser um background de intensidade 3 e o que for indiretamente visível pela câmera vai ser o mesmo background com a mesma intensidade. Então, a gente não vê diferença nenhuma. Mas agora presta atenção quando eu começo a mexer com esse cara aqui, ó.
olha meu copo, olha a minha mesa. Tá ficando escuro. Por quê? Porque a mesa, a xícara, tudo que tá aqui na minha cena, eu tô vendo esses objetos, mas eles são um reflexo, tá? Eles são uma reação do meu HDR, porque o HDR é o que está iluminando a cena, certo? Se não tem luz, eu não enxergo nada. Então, se eu tirar aqui, ó, vamos lembrar de novo, Scammer Array está plugado aqui. Nesse input aqui, eu estou dizendo o quê? Olha, aqui é tudo que não for diretamente visível pela câmera, certo? Então, eu estou trabalhando aqui brincando com o meu HDR. Tudo que eu vejo aqui refletindo e iluminando é um reflexo, tá? Uma reação da luz que o HDR está jogando aqui em cima da minha cena. Então, se eu zerar isso aqui, né, apesar de eu ter aqui atrás essa vista, a minha vista de trás é a vista direta, que está aqui embaixo, ó, que é o que está me retornando 1 do meu Scammer Array. Então, se eu diminuir esse cara para 0 e aumentar esse aqui, agora eu não enxergo nada, porque eu estou dizendo aqui para o Blender, olha, tudo que for diretamente visível pela câmera, que é o meu próprio HDR, eu estou configurando ele com intensidade 0, então não enxergo nada. Porém, eu também estou dizendo para o Blender, olha, o que não for diretamente visível pela câmera, eu quero ter aqui, que diz respeito ao meu HDR, tá? Porque a gente está mexendo com o HDR, tá? Eu quero ter essa intensidade. Então, o que é legal aqui? Eu posso deixar aqui com 3 e deixar aqui com 1, e eu tenho o meu HDR aqui da forma que eu gostaria. Eu tenho aqui informação das nuvens, um pouco eu consigo ver um pouquinho aqui de azul, tal. Não está estourado, tá bonito, e eu tenho a minha mesa aqui reagindo com a luz que eu gostaria e a cena que eu gostaria de ter. Então, a gente consegue brincar com isso, tá? A gente consegue trabalhar com isso, não somente no HDR, mas também no shader dos nossos modelos, como eu mostrei ali. Então, basicamente é assim que a gente trabalha com esse cara. E não necessariamente, vamos voltar lá para o objeto. Não necessariamente a gente usa isso aqui só em shader, tá? A gente pode usar na cor também. Vamos pegar aqui a geleia. A geleia é um bom exemplo. Trazer um pouquinho para cá. Eu vou adicionar aqui, ó, um diffuse. Colocar aqui um azulzão. Aí eu venho aqui, Color, Mix RGB, e eu vou mixar essas duas cores aqui. Perdão, vou mixar essas duas cores. Falei do shader e coloquei um shader aqui. Aí, vamos lá. Eu estou mixando a cor da geleia, o meu mapa, com o azul, certo? Agora eu vou impor uma condição aqui para o meu mix, que vai ser o Light Path e Scammer Array. E olha lá o que aconteceu. Como a parte de cima da minha geleia ela é diretamente visível pela câmera, ela tá azul. Mas olha o reflexo lá, que é indireto, tá? Então ele retornaria para mim aqui, ele retorna, aliás, para mim aqui o valor de 0, que significa que ele vai me dar o resultado do Layer 1, que é o Color 1 aqui, que é o mapa da minha geleia. Então, se a gente mudar aqui, vai ser o contrário. Vou botar um vermelho agora. Pronto, agora no reflexo a gente tem uma geleia completamente vermelha, ou azul também funciona, tá? Então, esse layer, esse node Light Path, ele é muito versátil. A gente consegue brincar com esse primeiro cara aqui, e Scammer Array, a gente consegue brincar com o que é visível direta e indiretamente pela câmera, e dar uma viajada aí com o que você estiver fazendo. Então o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha aprendido alguma coisa nova e interessante e útil, tá? Se você gostou, deixa o joinha aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se tem alguma coisa interessante que você queira aprender e não sabe exatamente como é que funciona, se eu souber, comenta aí que com certeza eu vou fazer um vídeo a respeito disso, beleza?
Então até o próximo vídeo. Valeu!